Olá, seja bem-vindo ao canal Ensino Teológico. Estou dando início a uma série de ensinos hermenêuticos. Desde já quero convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like. Se assim você gostar do vídeo, compartilhe e espero que esse vídeo sirva para enriquecimento da sua vida espiritual, que você aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Amém? O nosso tema de hoje é: temos anjo da guarda? O cristão tem um anjo da guarda? Segundo Salmos 34, verso 7 e Mateus 18, 10. Será que nós temos um anjo da guarda? Segundo essas passagens, vamos ler para nós refletirmos acerca disso. Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu estou utilizando a Bíblia NVI, é por isso que ela está nessa linguagem, essa versão, a NVI. Mas algumas Bíblias estão dizendo assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e guarda. Então essas são algumas versões, mas a minha está dizendo que o anjo é sentinela. Sentinela ou guarda, ou acampa, dá a entender que o anjo ele fica presente ali com o cristão, com a pessoa que serve a Deus. E também Mateus, vamos para Mateus, vamos dar uma lida em Mateus 18. Mateus 18, 10 diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então esse é o texto de Mateus, 18, verso 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Esses pequeninos está falando ou de crianças, Essa passagem a Bíblia, a Igreja Católica, ela utilizou, como anjo da guarda, para proteger as crianças. Então nós entendemos isso. Essa é uma versão, uma tradição católica, esse negócio de anjo da guarda. É uma tradição católica, é uma tradição, criada pelo clero católico, ok? Mas vamos dar uma analisada primeiro em Salmo, Salmo 34, verso 7, ok? Vamos ver o que Salmo 34, 7 nos diz, acerca desse anjo, o anjo que guarda, o anjo que protege o cristão, ok? Vamos lá para Salmo 34, verso 7. Diz assim, Salmo 34, verso 7. Mais uma vez: o anjo do Senhor é sentinela. Observe, o anjo do Senhor, ele é sentinela. Ou o anjo do Senhor acampa ao redor. Quando nós analisamos essa passagem, quando nós lemos superficialmente, dá para entender realmente que cada crente, cada cristão que aceita Jesus ali, como é ensinado pelas igrejas, ensinado por alguns pregadores. Eu já vi muitas mensagens, muitos pregadores pregando, dizendo que o crente, quando aceita Jesus, Deus envia logo um anjo para guardar ele, para proteger ele. É o guarda-costa do cristão. Tem até pregadores que pregam dizendo: os anjos estão dentro da igreja aí, um comunicando com o outro, um dando paz do Senhor ao outro, dentro dos cultos. Tem até louvores, que exalta os anjos, tem anjo aqui, tem anjo ali, anjo sobre o altar. Então tudo isso a gente escuta, nós que somos do meio pentecostal, eu que sou pentecostal, certo? Só que eu sou pentecostal tradicional, não sou pentecostal, dessa linha atual. Sou um pentecostalismo clássico. Mas é isso aí. Mas a questão é essa, irmãos. Será que realmente o anjo acampa ao redor de cada crente?
Vamos analisar de forma exegética isso aqui? O anjo acampa ao redor de cada crente? Porque, irmãos, quando nós analisamos isso, nós sabemos que o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao cristão. Ok? Nós estamos sujeitos a tudo aqui na terra. O que acontece com o ímpio acontece com o crente. Crente sofre acidente. Crente morre de bala perdida. Crente pode cair, pode ter uma fratura, pode morrer. Ok? Mas quando nós analisamos isso aqui, o anjo do Senhor, nós entendemos, né, a gente que estuda, né, angelologia, a gente entende que anjo ele não é onipresente, nem é onipotente, nem é onisciente. Anjo é criatura. Anjo é criatura. Ok? Anjo é criatura. Se anjo é criatura, anjo tem limite. Anjo é limitado. Anjo não tem poderes. Anjo ele não é onisciente. Anjo não é onipotente, nem é onipresente. Então o texto aqui está no singular. Né? O texto está no singular, não está no plural. Está no singular. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo. Então é um anjo só. Como é que um anjo só, ele vai acampar ao redor de vários crentes? Quantos cristãos tem no mundo todo? Milhões, né? Milhões de cristãos, milhões de servos de Deus que está aí no mundo todo. Então como é que um anjo só vai estar guardando vários crentes ao mesmo tempo? Não tem como, né? Porque anjo não é onipresente. Então esse anjo do Senhor aqui, ele é um anjo especial. Ele não é um anjo comum. Ele não é um anjo, um simples anjo, né? Então esse anjo aqui, ele é uma figura, uma representação de Cristo. Esse anjo aqui, o anjo do Senhor, acampa ao redor, ele é uma figura de Cristo, ou do próprio Deus. É isso? Porque a Bíblia, queridos, tanto no Velho Testamento, principalmente, né, no Velho Testamento, Deus ele se revela para o homem, né, de forma humana ou na forma de um anjo, que é chamado de teofania. A Bíblia, né, traz essas representações de Deus de forma humana, né, que é a teofania. A teofania é a presença de Deus de forma humana, é Deus tomando forma de homem na terra. Em Gênesis capítulo 18 mesmo, a gente observa muito bem que aparece ali 3 homens, né, para Abraão, durante o meio-dia, né, meio-dia, aparece ali 3 anjos para Abraão, e entre aqueles anjos ali, um era Deus, né, um era Deus. Observe que os 2 anjos, eles foram para Sodoma e Gomorra, e um ficou mais Abraão. Aquele que ficou com Abraão era Deus. Observe aí, interessante, né? Deus ele tomou forma humana, né? Então ali tem uma teofania. E existe também a cristofania, que é a pré-encarnação de Cristo, né? A pré-encarnação de Cristo no Velho Testamento. Então Jesus ele já aparecia, né, no Velho Testamento, antes de ele encarnar-se, né, no Novo Testamento. No Velho Testamento, Jesus já aparecia já ali. Né, quando aquele anjo mesmo aparece para Manoá, o pai de Sansão, o pai de Sansão, né, pergunta ao anjo, como é teu nome? E o anjo disse, para que você quer saber meu nome? Eis que meu nome é maravilhoso. E de repente Isaías, né, tem uma revelação do nome de Jesus e diz que um desses nomes dele seria maravilhoso, né? Deus forte, Pai da eternidade, né? Então observe aí que Jesus ele já aparecia no Velho Testamento já de forma cristocêntrica, né? De forma, né, teofânica. Jesus aparecia ali no Velho Testamento, ok? O anjo do Senhor.
Quando é que o anjo do Senhor aparece? Você vai ver o anjo do Senhor aparecendo em várias passagens do Velho Testamento. E toda vez que esse anjo aparece, esse anjo ele traz uma representatividade do próprio Deus ou de Jesus. Ok? Quando nós pegamos a nossa Bíblia, né, no livro de Gênesis, mais uma vez, e nós lemos ali aquela história, né, de Agar, quando Agar ela foi embora para o deserto, e Agar ali com sede, não tinha como beber água e tal. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. Observe que aquele anjo, ele está com O maiúsculo, né? O O é maiúsculo. Quando o escritor, né, Moisés ali escrevendo, colocou o anjo do Senhor, fazendo uma diferenciação, o anjo do Senhor. Então aquilo ali estava dizendo que aquele anjo não era um simples anjo, e sim o próprio Deus. Então você vê que aquele anjo ele fez promessa, né, a Agar. Aquele anjo fez promessa a Agar, ok? E mais uma vez nós encontramos o anjo do Senhor. Né? Dessa vez a gente vai para Gênesis mais uma vez, Gênesis 22. Né? Gênesis 22, quando Abraão ali já vai sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá. E o texto nos diz que quando Abraão está sacrificando ou indo sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia diz que o anjo, mais uma vez, o anjo do Senhor apareceu para Abraão e disse: Abraão, Abraão, não faça isso, porque eu sei que agora tu temes a Deus. Eis ali o cordeiro, né, o cordeiro que está preso entre o mato ali, preso pelos chifres. Pega ele e sacrifica no lugar do teu filho. Então a Bíblia diz que Abraão pega o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaque. E aquele anjo que aparece ali, mais uma vez, não é um anjo comum, ali é o próprio Deus que aparece para Abraão. Ok, queridos? Então observe, em várias passagens da Bíblia, a Bíblia fala de anjo do Senhor, né? Como Êxodo 3:2, Juízes 2, de 1 ao 4. Então você pode observar que essas passagens falam do anjo do Senhor. E quando se refere ao anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus. Agora observe uma diferença quando o anjo se refere, quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor como ao anjo mesmo, ao anjo sem ser Deus. Aí você pega a Bíblia em 2 Samuel 24:16, né? 2 Samuel 24:16. Eu vou ler aqui para vocês. Então observe, 2 Samuel 24:16. Olha o que o texto diz. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer esta catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Aquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ira de Araúna, o Jebuseu. Então observe aqui que esse texto, que se refere ao anjo do Senhor, já não é o mesmo anjo do Senhor que apareceu para Abraão, em Gênesis 22, e não é o mesmo anjo de Salmos 34:7. Por quê? Porque esse anjo aqui já está com O minúsculo, né? Você vê, já não tem uma ênfase, o anjo do Senhor. Não existe essa ênfase aqui, o anjo do Senhor, e sim o anjo do Senhor. Ok? Então, toda vez que a Bíblia faz menção do o anjo do Senhor, está se referindo a Cristo ou ao próprio Deus. Então, quem é o anjo do Senhor de Salmos 34:7? O anjo do Senhor é o próprio Jesus, ou o próprio Deus. Ok? Aí você me pergunta, mas irmão, como é que eu posso identificar isso? Porque Jesus, se Jesus não tinha nascido ainda, né? Jesus não tinha nascido, como é que Jesus estava no Velho Testamento? Aí a gente vai para o Novo Testamento, né? João 8:58. João 8:58. Nós vamos para lá e a gente vai analisar isso. Olha o que Jesus diz em João 8:58. Observe que Jesus diz em João 8:58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que
antes de Abraão nascer, eu sou. Então observe, antes de Abraão nascer, eu sou. Isso fala da pré-existência de Cristo. O que é pré-existência? Pré-existência é quando Jesus ele se apresentava no Velho Testamento, né, a cristofania, né, cristofania, onde Cristo se apresentava, se aparecia, né, ou se revelava para alguns servos de Deus, né, no Velho Testamento. Quer ver? Observe Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Vamos ver aqui, vamos rapidinho. Josué capítulo 5. Para nós ver isso aqui. Onde Josué está ali já para conquistar Jericó, né? E Josué sobe ali no monte e de repente um anjo, né, do Senhor ali aparece para Josué, né, naquele momento. Josué capítulo 5. Então, Josué capítulo 5, verso 13 e 14. Josué capítulo 5, verso 13 e o 14 diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Aí o que ele responde: nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Então isso aqui é cristofania. Aqui é o próprio Cristo que apareceu para Josué como general do exército de Jeová. Ele é o general do exército de Jeová. Ok? Então, no Velho Testamento, Jesus já se apresentava para os servos dele. Ok? Então, observe que Josué se prostrou e adorou. Observe que anjo não recebe adoração. Né? Anjo não recebe adoração. Só quem recebe adoração é o próprio Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Ok, irmãos? Então a gente está aprendendo aqui que o cristão ele não tem um anjo da guarda. Ok? E sim um anjo que guarda. Nós não temos anjo da guarda, nós temos um anjo que nos guarda. Como assim, irmão? Anjo que nos guarda? Vou lhes dar um exemplo. Vamos para Salmo 91. Vamos lá para o Salmo 91. Salmo 91, verso 11, diz assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Então observe, o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que proteja. Observe aí, nós não temos anjo de guarda, que fica ali 24 horas ao nosso lado, ao nosso redor, não. Mas sim, nós temos anjos que nos guardam. Ou seja, quando o cristão realmente precisa, Deus envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar. Ok? Mas quem está ao nosso redor? Quem que está conosco 24 horas? Jesus. É o anjo do Senhor que está. Entendeu? Jesus é onipotente, é onipresente e onisciente. Então a mesma coisa é a questão de Mateus. Né? Mateus 18:10. Né? Que os anjos do Senhor ele assiste na presença de Deus. Então, cada cristão, servo de Deus, ele tem, sim, lá no céu, anjos, né, que estão ao nosso dispor. Né? Deus, ele que está ali 24 horas, né, que Deus é onisciente, que é onipresente, que vê todas as coisas. Então, Deus, ele realmente vê a necessidade de cada crente, de cada servo dele, de cada cristão. E se for necessidade, ele envia o anjo para nos proteger. Você observa no Velho Testamento que esse Daniel estava ali orando a Deus, buscando socorro, e Deus enviou o anjo para socorrer. E o primeiro anjo que veio, não conseguiu
trazer a vitória de Daniel, né, porque os demônios estavam ali impedindo, né, só que Deus pega e manda Miguel, e Miguel resolve o problema. Aí acontece que muita gente usa esse texto também para se referir, né, que o anjo ali está ali cortando os laços, né, à nossa frente, cortando os laços, repreendendo o inimigo. Mas não é bem assim, irmãos. A gente tem que entender que existem muitos mitos, né, muitos mitos. E na verdade é o seguinte: desde a igreja primitiva, né, já existiam esses mitos, né, que o anjo do Senhor acampava ao redor de cada crente. Que na verdade essa crença é uma crença judaica. Essa crença nasceu ali entre o Velho e o Novo Testamento, né, no período pós-exílio. Então surgiu essa crença, né, de anjos da guarda, anjos guardiões. Então os judeus acreditavam que existia um anjo que protegia eles, né, que estava ali 24 horas. E interessante que a própria igreja primitiva também, né, tinha isso. A própria igreja primitiva tinha essa questão aí de acreditar. É interessante que em Atos capítulo 12, quando Pedro ali estava preso e o anjo ali tirou Pedro da prisão, a Bíblia diz que Pedro saiu, né, da prisão e foi, né, para a casa de João Marcos, né, onde os irmãos estavam orando. E Pedro bateu na porta, né, uma jovem chamada Rod, ela abriu ali o portão, olha ali pelo portão e vê que Pedro estava ali. E, em vez de ela abrir o portão, ela correu e foi avisar os irmãos que Pedro estava ali fora, lá de fora. Aí o texto diz que os irmãos que estavam orando dizem: olha, você está ficando louca, que nada, não é Pedro não. Aí alguém diz: é o seu anjo, é o seu anjo que está ali. Então observe que a própria igreja primitiva, né, os cristãos do primeiro século, e assim sucessivamente, eles acreditavam nisso, que existia anjos ali que estavam protegendo, guardando eles. É isso? Mas só que essa questão de anjo protegendo o crente, anjo estando guardando o crente 24 horas, né, não é bíblica. A Bíblia não dá base, né, não dá base firme para isso, para a gente dizer isso, que realmente o anjo acampa ao redor. Mas sim que o próprio Cristo, ele acampa ao nosso redor. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, né, até a consumação do século. Então essa é a maravilha, né? É importante aí saber que Jesus está conosco, né? Saber que Jesus está nos livrando. E ele ainda disse, né, quando ele voltou: eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. E é isso que acontece. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco, irmãos. Ele está presente, né, nos guardando, nos livrando, sabendo que o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. E Hebreus, né, o escritor de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ele diz que os anjos, né, são espíritos, né, ministradores, e eles estão ao nosso favor, eles estão ao favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então é isso. Anjo, eles não está presente 24 horas do lado de cada crente, mas sim, ele nos guarda quando Deus ordena que ele venha nos proteger de alguma situação. Ok, irmãos? Então, desde já eu agradeço, obrigado pela sua atenção. Esse foi o nosso primeiro estudo, né? Eu espero que continue, né, a gente estudando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa acerca disso. Ou se você já sabia, amém. Se não sabia, está sabendo agora. Entendeu? Que o anjo, né, do Salmo 34:7, ali é uma teofania. Ali é Deus, né, que está nos guardando. É Jesus que está nos guardando. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, né, compartilhe, né, e que Deus em Cristo abençoe. Um abraço, um beijo e tchau!